Bom dia e boa tarde a todos. Iremos fazer agora a correção da atividade sobre propriedades coligativas. Primeira questão diz o seguinte: a adição de 150 gramas de sacarose a 1 litro de água pura fará com que, vamos lá, se eu tiver água pura, ela irá evaporar, ela irá congelar a uma dada temperatura. Se eu acrescentei 150 gramas de sacarose, isso já irá fazer parte da nossa propriedade coligativa. O açúcar, que é a sacarose, é uma substância não volátil, é um soluto, no caso que eu estarei acrescentando a água, ele será o soluto e ele não é volátil. Então, letra A fará com que sua pressão de vapor diminua. O que é pressão de vapor? Pressão de vapor é quando eu tenho uma substância líquida e essa substância irá passar para o vapor, estado de vapor, certo? A uma dada temperatura, ou seja, ela irá mudar do líquido para o vapor. E aí a letra A diz o seguinte: a pressão irá diminuir. Se eu acrescentar o açúcar na água, sua pressão irá ter uma mudança. Imagine você fazendo um exemplo, o café. O café eu estarei com a água pura, fervendo, estará se transformando em vapor. No momento que eu acrescento o açúcar, no caso a sacarose, que é o da nossa questão, aquela temperatura da transformação do líquido para o vapor irá ter uma mudança. No momento que eu acrescento o açúcar, a água para de ferver, ou seja, aquela temperatura que estava servindo para a água virar vapor, irá ter uma mudança. Não será mais aquela, será outra, maior. Ou seja, resposta correta, o item correto já será o item A. Por quê? Porque a pressão de vapor diminui, ou seja, aquela quantidade, aquele tempo da água pura virar vapor, irá diminuir, irá demorar cada vez mais, devido ao soluto não volátil. Letra B está errado porque não irá conduzir corrente elétrica, porque o açúcar é molecular. Letra C, sua pressão de vapor aumente, ou seja, não irá evaporar mais rápido, irá diminuir a sua evaporação. O seu ponto de congelamento aumente, ou seja, irá diminuir. É o contrário. Primeira questão, item A. Acrescentei açúcar, irá demorar a virar vapor. Pressão de vapor diminuir. Segunda questão, se deixarmos um ovo cru imerso a uma solução de vinagre por 2 dias, observaremos que a casca do ovo desaparecerá completamente e a membrana semi-impermeável, que envolve a clara e a gema, ficará à vista. Além disso, o volume do ovo aumentará, isto é, inchará, e subirá para a superfície. Qual propriedade coligativa está relacionada com este fenômeno? Ou seja, eu tenho uma solução, que é o vinagre, e quando a casca do ovo é completamente retirada, fica à vista aquela membrana que o ovo contém. E ele aumenta de tamanho, ele ficará mais inchado, devido à solução do vinagre passará para outro lado, através da sua membrana. Quando na questão falar membrana semi-permeável, estaremos falando da propriedade osmose, certo? Osmose ocorre nesta solução do vinagre que passará para dentro do ovo. Ele aumentará de tamanho e ficará mais inchado. Osmose de uma solução mais concentrada para uma menos concentrada. A osmose é um fenômeno que ocorre quando 2 soluções são separadas por uma membrana semipermeável, que permite o fluxo de solvente, ou seja, o solvente irá passar de uma solução para outra. O fluxo sempre ocorre do meio. Vamos lá, hipotônico para hipertônico. O que é hipotônico e hipertônico? Hipotônico é aquela substância
onde a quantidade de soluto é menor, e hipertônico, a quantidade de soluto maior, ou seja, hipertônico, já está falando, hiper é mais concentrado, hipo é menos concentrado. E existe outra palavra que é o isotônico. Iso é igual, ou seja, o isotônico é quando eu tenho as substâncias, os solutos iguais. Então, hipotônico é menos, hipotônico é mais. O fenômeno da osmose ocorre do meio hipotônico para o hipertônico, ou seja, sempre do meio que tem o menos, que é o hipotônico, para o que tem mais, que é o hipertônico. E isso ocorre na propriedade osmose. Hipotônico é o menor, hipotônico maior. Quarta questão. As propriedades coligativas das soluções dependem. Elas dependem de quê? Da pressão máxima de vapor do líquido, da natureza das partículas dispersas na solução, da natureza do solvente, somente, do número de partículas dispersas na solução ou da temperatura de ebulição do líquido. Vamos lá. As propriedades coligativas. Propriedade coligativa é aquela onde, se eu acrescentar um soluto, irá ter a mudança nas suas propriedades. Soluto não volátil é um solvente, ou seja, se eu colocar muito soluto, irá ter maior efeito, ou seja, a resposta será o item D, o número de partículas dispersas nas soluções. Quanto maior o número, maior será a diminuição da pressão de vapor, e quanto menor, será o contrário. Quinta questão, eu tenho um gráfico e diz o seguinte: considere o gráfico de pressão máxima, da pressão máxima de vapor em função da temperatura para um solvente puro e para uma solução. Desse solvente contendo um soluto molecular não volátil, ou seja, eu tenho um A e o B. É como se eu tivesse essa temperatura, o azul estará a pressão menor. Se eu tiver uma mesma temperatura, irá no vermelho a pressão maior. Essa curva podemos afirmar. Letra A, a curva A representa a solução, ou seja, a solução é quando a pressão de vapor ela será menor. A curva B representa o solvente, ou seja, aqui está falando que o B é o solvente. O solvente ele será mais volátil. E o solvente, ele diz que é o B e o B é menos volátil. Olha, a curva B é menor do que a curva A, o vermelho e o azul. A curva B representa o solvente, B é o solvente. Solvente, se o B é o solvente, ele deveria estar em cima. Letra D. A solução representa pressão máxima de vapor maior que o solvente. A solução apresenta pressão máxima de vapor maior que o solvente. Isso está errado, porque a solução ela será menor. Então a resposta correta, se eu tenho o A e o B, nós estamos vendo que a curva A está acima da B, ou seja, a pressão será maior. Então no caso, se a pressão é maior, eu estou dizendo que a curva A representa o solvente. Vê lá, o A representa o solvente devido a pressão, sua pressão ser maior, a pressão maior do que o azul é a solução, o vermelho será o solvente.